Olá, pessoal! Vamos começar mais um vídeo sobre as integrais, tá? Hoje a gente vai continuar com a última técnica de integração que a gente começou na última aula, que é a integração de funções racionais por frações parciais. Então, o que é que a gente tem, né? A gente vai ter a integral de alguma função que é racional, ou seja, eu tenho uma função que é a divisão entre duas funções polinomiais. Eu tenho um polinômio no numerador e outro polinômio no denominador, certo? É isso aí que a gente viu, tá certo? Passos, né, para resolver isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é, bem, do que a gente viu na última aula, a gente tinha a necessidade de que o numerador, né, que o grau dele fosse menor, certo? Mas isso não é necessário realmente não, porque a gente vai ver na aula de hoje o que é que a gente faz se isso não acontecer. Então a gente já viu isso aqui na última aula. Segunda coisa que a gente tem que fazer é achar qual é a fatoração do denominador. Tá? Então a gente tem que escrever esse denominador aí, q de x, como o produto de outros polinômios que tenham o grau mais baixo possível. Então, o grau mais baixo possível ou vai ser algum polinômio que tenha grau igual a 1, ou vai ser um polinômio que tenha grau igual a 2, certo? Pode acontecer de algum polinômio de grau 1 ficar com expoente maior que 1, como a gente viu na última aula. Por exemplo, o que é que seria um exemplo aí disso, né? A gente escrever esse q de x, por exemplo, assim, ó. X vezes x menos 1 vezes x mais 1. Pronto, isso aqui seria uma fatoração do q de x. Qual que seria outro exemplo? Tá? A gente teve, digamos, x vezes x menos 1 elevado a 2. Isso aqui seria outra fatoração. Repara que todos os meus termos, os termos que aparecem nessa decomposição são polinômios de grau 1, sendo que esse segundo aqui ficou com esse expoente maior que 1. Esses casos a gente viu na última aula. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem que fazer? A gente monta a nossa expressão da seguinte forma: a sobre x mais b sobre x menos 1 mais c sobre x mais 1. Essas, essas expressões que aparecem aí são as frações parciais que dão nome ao método, tá? Então, sempre que na fatoração aparecer algum polinômio que tá com expoente 1, né? Ele é do primeiro grau e está com expoente 1, é assim que a gente faz. Se acontecer algo assim, o que é que eu faço? Bem, o x ele é do primeiro grau e está com expoente 1, então eu faço do mesmo jeito, fica a sobre x. Mas o x menos 1 ele é do primeiro grau, mas está com expoente 2, está com expoente maior que 1. Então o que é que eu faço? Eu coloco, ó, da mesma forma que seria se o expoente lá fosse 1, tá certo? Eu colocaria b sobre x menos 1, sendo que esse denominador aqui não está com o mesmo expoente que a gente tem lá. Então eu coloco mais um termo, então mais c sobre x menos 1 elevado a 2. Aí agora sim, essas são as frações parciais que a gente usa nesse caso. A gente viu isso na última aula, aqui eu tenho apenas uma revisão. E qual que seria o último caso aqui, né, que poderia acontecer? Um dos fatores, né, de q de x poderia ser um polinômio do segundo grau, tá certo? Um dos fatores de q de x tem grau 2. No caso, ou vai ser alguém que vai ter grau 1, ou vai ser alguém que vai ser do segundo grau. São as únicas opções. Eu não tenho como ter alguém que tem grau maior que 2 e não ter como fatorar mais, certo? Lembra sempre que eu quero ficar com os graus os menores que eu puder, tá certo? Então, se ainda der para fatorar, fatora, certo? Então, por exemplo, digamos que se a gente escreve esse denominador assim, x ao quadrado menos x vezes x mais 1, essa é uma fatoração, realmente. Eu escrevi esse q de x como uma multiplicação de polinômios, mas ela não está a melhor possível, porque eu ainda posso simplificar esse daqui. Eu ainda posso fazer x vezes x menos 1, né? Se a gente coloca o x em evidência, vezes x mais 1. Aí agora sim, ela está a melhor possível. Os termos que aparecem estão com os menores graus que eu consigo, tá bom? Então, esses menores graus que eu consigo, ou vão ser de grau 1,
ou vão ser de grau 2, porque tem alguns polinômios de grau 2 que eu não consigo fatorar, certo? Por exemplo, x² mais 1. Digamos que eu tenha esse polinômio aí. Eu não consigo mais simplificar ele. Por quê? Para a gente simplificar, a gente teria que escrever ele como uma multiplicação de 2 que fossem de grau igual a 1, certo? Mas só dá para fazer isso se ele tiver alguma raiz real. Nesse caso, esse polinômio não tem nenhuma raiz real, não tem nenhum número que é elevado a 2 e somando com 1 dê zero, certo? Então, nessas situações, eu não tenho mais como simplificar esse polinômio, não tenho mais como a gente fatorar ele. Então, a gente fala que esse aqui é irredutível, tá? Não tem como simplificar mais do que isso, tá? É irredutível, claro, nos números reais. Aí ele é irredutível. Se eu fosse olhar nos números complexos, aí ele seria redutível, tá? Eu conseguiria simplificar ele mais, mas números que não sejam reais a gente vai deixar para fora desse curso aqui, fica para a gente falar em alguma outra playlist, tá certo? Então, pronto, é sobre esse tipo de polinômio aí ó, aparecendo na nossa fatoração que eu estou falando agora. Então, a gente vai ver os dois casos possíveis, né? Se aparecer alguém do segundo grau que não tenha raízes mais, que seja irredutível, e ele venha com expoente 1, ou se aparecer alguém assim que venha com expoente maior que 1. Da mesma forma da última aula, né? Em que a gente viu aqui, ó, todo mundo com expoente 1 ou alguém com expoente maior que 1. Sendo que agora quem vai estar dentro aqui, tá? Vai ser do segundo grau e vai ser irredutível, não vai ter raízes reais. Beleza? Então, como que ficam as nossas frações parciais aqui, nessa situação? Bem, vamos olhar aqui para o seguinte, ó. Quando o meu termo, o meu polinômio, ele era de grau igual a 1, em cima ficava o quê? Ficava um número, certo? Ficava alguma constante. Ou seja, se você reparar bem, constantes são polinômios com grau igual a zero, tá certo? Que é um grau a menos do que o grau do nosso denominador. Então, o que fica em cima tem grau que é 1 a menos do que o grau que ficou embaixo. Dessa forma, se eu tiver algum polinômio de grau 2 que seja irredutível, como é que vai ficar? A gente vai escrever assim, ó. Embaixo, x² mais 1, que é o nosso polinômio de grau 2, que é irredutível, não tem raízes reais, mas aí em cima fica o quê? Alguém do primeiro grau, certo? Então, essa que é a grande diferença. É assim que fica nessa situação. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos resolver a seguinte integral. Vamos pegar dx sobre x menos 1 vezes x elevado a 2 mais 1. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é resolver as nossas frações parciais. Então, a gente vai escrever ó, 1 sobre x menos 1 vezes x2 mais 1. De que forma? Bem, o x menos 1 é do primeiro grau e ele está com expoente 1 aqui. Então, eu faço da mesma forma que eu faria aqui. Eu coloco a sobre x menos 1. Por outro lado, esse termo aqui ele é do segundo grau, ele é irredutível e ele está com expoente 1. Então, como é que eu faço aqui? Mais, embaixo fica o meu polinômio, x2 mais 1. E em cima fica alguém que tem um grau a menos do que esse que está embaixo. Então, tem que ser alguém que tenha o grau igual a 1. Então, bx mais c. Certo? Essas são as frações parciais da gente. Maravilha. Então, organizando, a gente vai ter, ó, multiplicando x menos 1 vezes x2 mais 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui eu vou ter a vezes x2 mais 1, mais, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí eu vou ter bx mais c vezes x menos 1. Certo? Bx mais c vezes x menos 1. Então, assim como a gente fez na aula anterior, o que é que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que olhar para os numeradores. Tenho que igualar esse numerador aqui a esse numerador de cá, para conseguir determinar quais são os meus coeficientes, o a, o b e o c. Certo? Tem duas formas de fazer isso, substituindo valores ou resolvendo algum sistema de equações. Vamos fazer das duas maneiras, só para a gente praticar, tá? Porque tem casos quando
aparecem esses termos que são do segundo grau e que não têm raízes reais, tem gente que acha mais fácil fazer resolvendo pelo sistema, certo? Então vamos fazer das duas maneiras. Bem, para fazer das duas maneiras, a gente tem que escrever 1 igual a... O lado esquerdo, como é que fica? Eu vou ter alguém do segundo grau mais alguém do primeiro grau mais alguém de grau zero. Quem é que fica com o segundo... quem é que fica com o termo que multiplica o x elevado a 2 aqui, né? Dessa parte aqui eu tenho a vezes x elevado a 2. Já dessa parte daqui a gente vai ter o quê? Bx vezes x, não é isso? Então, para facilitar, vamos organizar aqui. Eu tenho ax2 mais a. E da outra parte eu tenho bx vezes x, bx elevado a 2, mais bx vezes menos 1, então menos o b vezes o x, mais c vezes o x, mais c vezes menos 1. Certo? Vamos agora organizar. Quem é que multiplica o x elevado a 2? Eu tenho aqui ó, ax2 mais bx2. Então vai ficar a mais b vezes o x elevado a 2. Qual é o termo de grau igual a 1? Eu tenho menos bx mais cx. Ou seja, é mais menos b mais c vezes x. E quem que é o termo que não depende de x, que é o termo que seria constante? Eu tenho o a daqui menos c daqui. Então, mais a menos c. Agora eu olho para isso aqui como uma igualdade entre esses dois polinômios. Então, o termo que está do segundo que tem segundo grau aqui, que é 0x2, tem que coincidir com o termo do segundo grau do outro lado, que é a mais bx2. O termo de grau 1 aqui, que é 0x, tem que coincidir com o termo de grau 1 do lado de cá, que é menos b mais c vezes x. Isso dá para a gente um sistema de equações. Ó. A mais b é 0, certo? A mais b é 0, porque esse termo aqui eu tenho que coincidir com esse termo de cá. Segunda equação, menos b mais c também tem que ser 0, porque esse termo aqui tem que coincidir com esse termo de cá. E a menos c tem que ser igual a 1. A menos c tem que ser igual a 1. Pronto, e aí a gente tem as nossas equações. Tem que resolver esse sistema, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai olhar aqui para a última equação, tá? A menos c é 1. Então, eu preciso saber quem é o C, né, em termos do A. Ó, repara que da primeira equação eu sei que o B é menos A. Ou então que menos B é A. Portanto, na segunda equação, A mais C é zero. Tá certo? Então, B é menos A, tá certo? Então, menos B é igual a A. Então, esse menos B que tem aqui virou A. Então, ficou A mais C igual a zero. Ao mesmo tempo, eu sei que A menos C também é 1. Somando essas duas equações aqui, cancela o c com menos c, fica 2 vezes a igual a 1, certo? Daí a gente tira que o a vale 1 sobre 2. Beleza. Agora, dessa equação aqui, ó, o c é menos a, tá certo? Então, o c vai ser menos 1 meio. E da outra equação, aí a gente também sabe aqui que o b também é menos 1 meio. Beleza, né, pessoal? Então, a gente já sabe quem são todos esses nossos coeficientes aí. Então, voltando para o que a gente tinha aqui, ó, a gente vai ficar com 1 sobre x menos 1 vezes x2 mais 1. Isso aí vai ser, já organizando, né? Vai ficar igual a 1 meio vezes 1 sobre x menos 1, certo? Mais bx mais c. Então, o b e o c valem menos 1 meio. Botando em evidência, fica menos 1 meio vezes x mais 1, certo? Sobre x ao quadrado mais 1. Beleza? Porque aí se eu multiplico, fica menos x sobre 2, menos 1 meio no numerador. Então, eu volto para o que eu teria com isso aqui, né? Beleza. Então, agora é só a gente fazer as integrais. Ó, a integral disso aqui, que é o que a gente quer, vai ser igual a 1 meio vezes a integral desse, menos 1 meio vezes a integral desse outro. Essa parte aqui é simples, né? Essa parte aqui a gente sabe que vai dar 1 meio do ln do módulo de x menos 1. Mas e essa outra aqui? Ó? Essa outra a gente pode fazer assim. A gente pode pegar, por exemplo, e escrever a integral de x mais 1 sobre x2 mais 1. Assim, a gente coloca
x dx sobre x2 mais 1, certo? Mais 1 sobre x2 mais 1. Então, dx sobre x2 mais 1. Essa aqui dá o quê? Isso aqui a gente já sabe, né? 1 sobre x2 mais 1 é a derivada do arco tangente de x. Então, a integral disso volta para o arco tangente de x. E essa? Essa aqui a gente usa substituição. Vamos chamar u de x2 mais 1. Aí du vai ser 2x dx. Beleza? Daí, ó, a gente vai ficar com... A nossa integral vai dar x dx seria du sobre 2. Então, fica 1 meio de du sobre u, tá? Mais arco tangente de x. Ok, então deu 1 meio ln do módulo de u, né? Então vai dar ln do módulo de x2 mais 1. x2 mais 1 já é um número que é maior que zero, não precisa do módulo. Então eu vou deixar assim, mas se quisesse deixar com o módulo não estaria errado. Mais arco tangente de x, mais a constante de integração, certo? Então, vamos voltar lá para a resposta para a gente finalizar. O que é que vai dar? Bem, isso aqui vai dar 1 meio do ln do módulo de x menos 1, certo? E aqui, menos 1 meio vezes essa integral que a gente calculou aqui embaixo. Então, vai dar menos 1 sobre 4 do ln de x2 mais 1, menos 1 meio vezes o arco tangente de x, e aí menos 1 meio vezes c, certo? Então, menos c sobre 2. Sendo que eu vou, ao invés de escrever menos c sobre 2, eu vou escrever simplesmente mais c. Por que eu estou fazendo isso? Porque menos c sobre 2 é uma constante do mesmo jeito, né? Então não faz diferença se a minha constante é c sobre 2, menos c sobre 2. Só me interessa que tenha algum termo aqui no final que seja uma constante de integração. O nome da constante, aí não me interessa. Certo? Então, essa que seria aí a nossa resposta desse exemplo, tá certo? Essa que seria a resposta. Então, repara que quando a gente tem esses termos, polinômios de grau 2, que não tenham raízes reais, então a gente pode acabar precisando fazer alguma integral que envolva funções trigonométricas, tá certo? Como arco tangente de x. Beleza, pessoal? Não é assim que a gente faz. Vamos ver aqui outro... vamos ver agora outro exemplo aqui. Como é que ficaria se eu tivesse agora com algo assim. Então, exemplo, digamos, integral de dx sobre x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 4. Certo? Então, primeira coisa, montar a nova forma de escrever essa expressão, né? Então, a gente tem que simplificar ela. Vamos fazer 1 sobre x2 mais 1 vezes x2 mais 4. Isso aí vai dar. Bem, como é que fica a minha fração parcial para o x2 mais 1? Embaixo eu coloco ele. E em cima, já que ele é um polinômio de grau 2, que é irredutível, não tem raízes reais, em cima fica alguém de grau igual a 1. Então, ax mais b. Mais a fração parcial para o outro, o x2 mais 4. Também é irredutível, não tem raízes reais, então em cima fica outro polinômio de grau 1, cx mais d. Tá? Tiramos o MMC. E como é que vai ficar, né? Quem é que vai ser esse MMC aqui? Vai ser x2 mais 1 vezes x2 mais 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e a gente vai ter ax mais b vezes x2 mais 4, mais cx mais d vezes x2 mais 1. Ignora agora os denominadores, olha só para os numeradores, então eu tenho que igualar o 1 daqui com esse numeradorzão daqui, tá? E vamos fazer do mesmo jeito, montando esse sistema de equações aí, tá certo? Então vamos ver. Como é que fica? Eu vou ter 1 igual a quem? Quem que é o meu termo do segundo grau do lado direito? Segundo grau, como é que ele aparece? Ele aparece aqui, ó, quando eu faço ax vezes... Desculpa, não segundo grau. Vamos começar com o termo de grau 3, tá? Então, como que ele aparece? Ele aparece quando eu faço ax
vezes x elevado a 2, tá certo? Então, eu vou ter ax3, beleza? E vou ter também onde? Quando eu faço cx vezes x2. Então, eu vou ter mais cx3. Segundo grau, como é que ele aparece aí? Ele aparece quando eu faço ó, o b vezes o x2. Então, eu vou ter o mais bx2, certo? E também aparece quando eu faço o d do lado de cá vezes o x2 daqui. Então, eu vou ter mais d x2. Pronto. Como é que fica o termo que seja agora de grau 1? Aí aparece quando eu faço ax daqui, certo? Com esse é 4 de cá, então eu vou ter mais 4ax. E também aparece quando eu faço ó, o cx daqui com esse 1 de cá, então mais c vezes x. E o termo que não envolve x vai ser o quê? Então eu vou ter ó, o b daqui com esse 4 de cá, então mais 4b. E o d daqui com esse 1 de cá, então mais d, certo? Em outras palavras, isso dá 1 que é igual a mais c x3 mais b mais d x2 mais, agora, 4a mais c x mais, finalmente, 4b mais d. Daí a gente tira o nosso sistema. Como é que vai ser o sistema, né? Escrevendo esse polinômio aqui inteiro, fica 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 1. Então, o a mais c vai ser o quê? A mais c vai ser 0. Por quê? Porque o coeficiente de x ao cubo do lado de lá é 0. B mais d vai ser quanto? Vai ser 0, porque o coeficiente de x elevado a 2 do lado esquerdo aqui é 0. Então, b mais d é 0. Agora, quanto é que vale esse 4a mais c daqui? É o coeficiente de x do lado direito, então também tem que ser igual ao coeficiente de x do lado esquerdo, que também é 0. E, finalmente, esse último aqui, ó, se eu faço 4b mais d, ele é o coeficiente livre do lado direito, então tem que ser igual ao livre do lado esquerdo, que é 1. Então, fiquei com essas duas equações. Desculpa, com essas 4 equações, mas que são, na realidade, dois sistemas que são independentes, né? Dois sistemas isolados. Dá para resolver eles facilmente aí. Tá? Por exemplo, nesse sistema aqui, ó, A mais C é 0, sendo que eu também sei que 4A mais C é 0. Se eu faço a equação de baixo menos a de cima, vai cancelar C com C, né? C menos C. Agora, é 4A menos A, fica 3 vezes A, igual a 0. Então, o A é 0, portanto, o C também é 0, né? Se o A for 0, 0 aqui fica C igual a 0. Então, o A é 0 e o C é 0 da mesma forma. Maravilha. E aqui? Vou fazer a mesma análise. Se eu faço a de baixo menos a de cima, aí eu vou cancelar D daqui com D de cá. Vai ficar 4B menos B, 3B, igual a 1 menos 0. Portanto, B vale 1 sobre 3. Da equação de cima, D é menos B. Então, D vale menos 1 sobre 3. Certo? Resolvi meu sistema. Já sei quem são todos esses coeficientes. O A é 0, o C é 0, o D é menos 1/3 e o B é mais 1/3. Beleza, né? Volto agora para a expressão lá em cima. Como é que eu vou ficar agora aqui? Ó? Se eu tiver 1 sobre x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 4, aí isso vai dar... Bem, o A é 0, então isso aqui não tem. O C também é 0, vai dar só B. Então, 1/3 vezes 1 sobre x2 mais 1, certo? Mais D, então menos 1/3 vezes 1 sobre x2 mais 4, certo? Agora faz as integrais. A integral que a gente quer, essa aqui, vai ser 1/3 vezes a integral desse, menos 1/3 vezes a integral desse de cá. Tá, a integral desse aqui a gente já sabe quanto é que vale, né? Isso aqui vale arco tangente de x. E a integral desse outro daqui? Vamos fazer aqui do lado, tá? Então, se eu tenho
integral de dx, só para relembrar, dx sobre arco tangente, desculpa, já estou me adiantando aqui, sobre x2 mais 4, eu tenho que fazer uma substituição pela uma substituição trigonométrica inversa. Eu vou fazer x igual a tangente de θ, certo? Aí dx vai ser secante ao quadrado de θ, dθ. Beleza, né? Então vamos substituir aqui, ó. Vai ficar secante ao quadrado de θ e o dθ aqui em cima e embaixo. Embaixo fica tangente ao quadrado de θ, beleza? Mais 4, tá? Aqui está errado, né, pessoal? Está errado. A gente viu que não é bem assim. A gente tem que colocar aqui, na realidade, tem um 2, tem um fator 2 aqui. Então, vamos dizer que x é 2 vezes a tangente de θ. Por quê? Porque esse 4 que tem aqui é 2 ao quadrado, tá? Então, dx vai ser 2 secante ao quadrado de θ. Então, eu vou ter 2 secante ao quadrado de θ aqui. X elevado a 2, na realidade, vai ser igual a quem? A 4 vezes tangente ao quadrado de θ, mais, pronto, é 4. Então, eu fiquei com o 2 em cima. Embaixo, eu posso colocar esse 4 em evidência, tá? E aí ficou assim, ó, secante ao quadrado de θ, dθ, sobre tangente ao quadrado de θ mais 1. Aí eu relembro a vocês. Quanto é que é tangente ao quadrado de θ mais 1? Bem, tangente ao quadrado de θ mais 1, a gente pode começar lembrando que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Certo? Divida tudo aí, ó, para aparecer tangente, divida tudo por cosseno ao quadrado de θ. Aí vai dar o quê? A gente vai ter 1, né, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais seno sobre cosseno, que é tangente, sendo que que é elevado a 2 ainda, igual a 1 sobre o cosseno, que é secante, elevado a 2. Tá? Então, 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Pode simplificar, então, esse com esse aqui. Certo? Então, a gente ficou com 1 sobre 2, integral de dθ. Integral de dθ vai ser quem? Vai ser θ, não é isso? Θ mais a constante de integração. Sendo que se o x é 2 tangente de θ, quem é que é o que seria esse θ na realidade, né? Tangente de θ é x sobre 2. Então, θ é quem? Θ é o ângulo que tem tangente igual a x sobre 2, ou seja, é o arco tangente de x sobre 2. Aí a gente consegue o resultado, né? Aquela integral da gente lá vai dar 1/2 do arco tangente de x sobre 2 mais c. Certo? Então, isso finaliza aí esse exemplo. Como é que vai ficar a resposta da gente? A gente vai ter 1/3 vezes arco tangente de x, tá? Menos 1/3 vezes quem? Ó? Essa integral aqui deu 1/2 arco tangente de x sobre 2, né? Então, menos 1/3 vezes 1/2 vai dar menos 1/6. Então, menos 1/6 vezes arco tangente de x sobre 2 mais a constante de integração. Certo? Essa é a resposta aí para esse exemplo. Beleza, né? Então, eu acho que fica mais fácil aqui a gente fazer o sistema desse jeito. Até porque, como não tem raízes reais aí que a gente possa trabalhar, a gente vai ter que sair substituindo valores mesmo que não vão zerar nenhuma, não vão dar para a gente nenhum desses coeficientes logo de cara. Então, não tem vantagem de sair substituindo valores, certo? A menos, claro, que a gente aceite trabalhar com números complexos, mas aí fica para outro momento, certo? Para finalizar essa parte aqui, ó, como é que eu faço se tiver alguém que for do segundo grau, que seja irredutível, mas que tenha um expoente 2, um expoente maior que 1 nessa fatoração? Bem, vai funcionar exatamente do mesmo jeito, tá? Eu não vou resolver os exemplos, só vou mostrar para vocês como que funcionaria. Mas, se eu tivesse, certo? Digamos aqui, ó, dx, na verdade eu não vou nem acrescentar aqui essas integrais, só vou colocar a, como é que ficam essas frações parciais mesmo. Então, se eu tivesse 1 sobre x2 mais 1 elevado a 2,
vezes x2 mais 4 elevado a 3, por exemplo. Bem, se os expoentes fossem iguais a 1, seria igual ao exemplo anterior, né? Então, a gente teria, por exemplo, olhando só como que ficaria com esse cara. A gente teria em cima ax mais b sobre x2 mais 1. Se fosse aqui embaixo alguém que fosse de grau igual a 1 elevado a 2, o que é que eu teria que fazer agora aqui, né? Eu teria que fazer que nem a gente viu aqui, ó. Teria que colocar o cara e depois ele elevado a 2. E em cima fica todo mundo do mesmo jeito. Não é porque aqui está tá do segundo grau, né, que aqui em cima fica algo do primeiro grau. Continua sendo uma constante, porque o que me interessa é quem está aqui dentro, certo? É alguém do primeiro grau com expoente maior do que 1. Então é isso que importa. Aqui agora é alguém do segundo grau com expoente maior que 1. Então eu faço a mesma coisa. Eu coloco aqui embaixo agora, eu vou aumentando o grau do meu denominador até ficar com o mesmo grau que eu tenho na expressão original. E em cima eu coloco o quê? Bem, se não fosse 2 o expoente, né? O que é que eu colocaria? Alguém do primeiro grau. Então aqui eu coloco também alguém do primeiro grau. Só que com outros coeficientes. Vai ficar cx mais d. Agora foi. Aqui embaixo eu estou com o mesmo expoente já que eu tinha aqui. E com esse outro, o que é que vai ficar? Então, a gente começa com x mais f sobre x2 mais 4. Já estou com o mesmo expoente que eu tenho lá? Não. Então, a gente continua. Então, a gente vai ter mais x2 mais 4 elevado a 2. E em cima, alguém do primeiro grau, do mesmo jeito. Então, é fg, né, gx mais h. Já estou com o expoente que eu quero? Não, falta 1 ainda. Então, mais x2 mais 4 elevado agora a 3. Agora eu cheguei no expoente que eu queria. E em cima, alguém do primeiro grau mais uma vez. Então, ix mais j. É óbvio que eu não vou, né, calcular esses coeficientes aí, porque são muitos coeficientes. Eu só queria mostrar para vocês como que ficava, certo? Vamos ver agora aqui um exemplo em que a gente possa misturar todas as coisas que a gente viu aqui, né? De todos os casos que a gente já tinha comentado. Então, 1 sobre x vezes x menos 1 elevado a 2 vezes x ao quadrado mais 9 elevado a 2. Então, deixa eu até aqui aumentar. Ó. Vamos colocar aqui 3, tá certo? Pronto. Então, como é que fica? Para o x, ele é do primeiro grau com expoente 1. Então, é só colocar a sobre x. Para o x menos 1, ele é do primeiro grau, mas está com expoente maior que 1. Então, a gente coloca x menos 1 embaixo e um número em cima, uma constante. Não está com o expoente que a gente quer, então coloca mais um aqui. X menos 1 elevado a 2, aumenta o expoente. E em cima, coloca um número, porque continua sendo alguém do primeiro grau. Está com expoente maior que 1, mas o termo mesmo é um do primeiro grau, né? Não está ainda com o expoente que eu quero, então mais x menos 1 elevado a 3, certo? E outro número em cima. Agora com o x2 mais 9, aí o que é que eu faço? x2 mais 9 embaixo, ele é irredutível, não tem raízes reais, então é ele mesmo que fica. E em cima fica alguém do primeiro grau, então é x mais f. O expoente que está aqui já é o expoente que eu quero? Não, então eu coloco mais um termo. Então eu vou ter x2 mais 9 elevado a 2, e em cima mais um no primeiro grau. Então, gx mais h. É assim que fica. Tá? Eu não vou resolver. Beleza, né, pessoal? Maravilha. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Vamos ver agora o que é que eu faço se eu tiver alguma função racional em que o numerador não tem o grau menor do que o denominador. Certo? Então, vamos começar assim. Com um exemplo simples, certo? Vamos pegar esse aqui. x2 mais 1, aqui em cima, sobre x2 menos 1, aqui embaixo, dx. Certo? Vamos fazer assim. Então, a ideia vai ser fazer o seguinte, pessoal. Ó. A gente vai fazer com que apareça alguém em que o de cima tem grau abaixo do que está embaixo, tá bom? Que tenha grau menor do que o que está embaixo. Então,
Nesse caso, dá para ver, assim, mais ou menos é, no olhômetro, mas depois eu mostro como é que eu faço no caso geral, tá? Então, repara que x2 mais 1 é a mesma coisa que x2 menos 1, né? Mais 2. Por que que eu fiz isso? Porque aí eu fiz aparecer o mesmo termo que eu tenho lá embaixo. Então, se eu divido aqui ó, por x2 menos 1, na realidade, isso aí vai dar o quê? x2 menos 1 sobre x2 menos 1 é 1, tá? Mais 2 sobre x2 menos 1. Então, esse termo aqui é daqueles que a gente já trabalhou, né? É uma função racional e em cima tem grau menor do que o grau que está embaixo. Só que ficou esse 1 aqui. Mas esse 1 é fácil de a gente resolver. É muito fácil, porque a integral de 1 é x, certo? A integral de 1 é x. Então, sem nenhum estresse aí para a gente, tá certo? Para a gente fazer essa integral, a gente tem que fazer a integral de 1 mais a integral desse termo aqui. A integral de 1 é x. Beleza. E a integral desse outro termo? Aí a gente revisa o que a gente viu na última aula, né? Como é que ficaria? 2 sobre x2 menos 1. X2 menos 1 é o quê? É a diferença entre dois quadrados, né? X ao quadrado menos 1 é, é ao quadrado. Então, isso aí é o produto da soma pela diferença. Então, fica x mais 1 vezes x menos 1. Ou seja, 2 do primeiro grau, os dois têm expoente 1. Então, fica a sobre x mais 1 mais b sobre x menos 1. MMC vai ser a multiplicação dos dois, x mais 1 vezes x menos 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí a gente vai ter ax menos 1 mais bx mais 1. Igual os numeradores. Então, eu igualo 2 ao que eu tenho aqui, tá? Então, a gente vai ficar com 2 igual a ax menos 1 mais bx mais 1. Como aqui só tem termos do primeiro grau, então é mais fácil resolver substituindo valores, tá? Como a gente viu na última aula. Se eu faço o x igual a 1, o que acontece? Esse termo aqui zera, certo? Fica 1 menos 1. E o outro termo fica b vezes 1 mais 1. Fica 2 vezes b igual a 2, né? Então, o b é 1, certo? O b vale 1. Se eu faço agora o x igual a, a menos 1, aí quem zera é esse termo aqui. Vai restar só a vezes menos 1, deu menos 2a, igual a 2, daí o a vale menos 1. Menos 1, deixa eu ajeitar aqui. O a vale menos 1. Então pronto, já temos o a e o b. Aí dá para finalizar, né? Vamos finalizar aqui embaixo. A integral da gente, integral de x2 mais 1 sobre x2 menos 1 dx. Aí vai ser a integral de 1, né? Integral de 1 dx, mais integral de 2dx sobre x2 menos 1. Isso aí vai dar o quê? Integral de dx é x, e essa outra parte aí vai dar quem? O a é menos 1, o b é 1. Então, eu vou ter menos 1 vezes a integral de quem? De dx sobre o a era o que ficava com quem? Com o x mais 1. Então, fica assim. Mais b, então mais 1, integral de dx sobre o b ficava com quem? Ficava com o x menos 1. Então, para finalizar aí, qual é a resposta? Né? Vai dar x menos ln do módulo de x mais 1, que é a integral desse termo aqui, mais a integral desse termo aqui, que é, então vai dar mais ln do módulo de x menos 1, mais c. Pode deixar assim, ou então, se quiser, faz uma arrumaçãozinha com esses logaritmos aí, né? Coloca tudo dentro de um mesmo log, mas aí não é necessário não, certo? Tá, professor, mas se fosse mais complicado, como é que eu ia adivinhar que eu tinha que fazer isso aqui? Ou até nesse caso, como é que eu ia adivinhar que era isso que eu tinha que fazer? Certo? Então vamos ver aqui como é que seria uma forma mais, não mais fácil, né? Mais garantida de que dá para simplificar isso sempre. É fazer uma divisão de polinômios, certo?
Então, só para relembrar, né? Só para a gente ver aqui, por exemplo, se eu fizesse tipo 15 dividido por 4, o que acontece, né? Daria 3 aqui no quociente, eu multiplico ele por 4, né? Dá 12, coloco 12 aqui com sinal trocado, subtraio 3. Esse 3 que ficou aqui é o que a gente chama de seria o resto, né? A gente só para quando o resto fica menor do que esse aqui, que é o divisor. Esse aqui é o que a gente chama quociente. E esse aqui é o dividendo. Repara que se a gente faz o quociente vezes vezes esse divisor e soma com o resto, dá o dividendo, né? 15 é igual a quociente vezes divisor mais o resto. Beleza? Então, essa ideia vale também quando a gente tem divisão entre polinômios. Coisa que a gente estuda lá no ensino fundamental. Certo? Pelo menos na minha época eu estudava. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse polinômio aqui por esse de cá. Vou fazer x2 mais 1. Vou fazer essa divisão aí, ó, por x2 menos 1. Às vezes, para evitar erros, aqui seria interessante colocar todos os termos desse polinômio, tá? Até os que são iguais a zero, para não se confundir. Nesse exemplo aí não ia ter muito problema não, mas em geral é interessante fazer isso. Aí como que eu divido? Eu divido o maior termo do lado de cá pelo maior termo do lado de cá. Então x2 dividido por x2 dá 1. Aí multiplico esse 1 pelo divisor, certo? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Esse vezes esse foi quem veio para cá, né? O sinal ele veio invertido. Então eu multiplico aqui e coloco aqui. 1 vezes x2 dá x2. Coloco aqui menos x2. 1 vezes menos 1, menos 1. Vem para cá com o sinal invertido, mais 1. Então eu somo isso, vai cancelar isso com esse, vai dar 0x ainda, e aqui deu 2. Esse é o meu resto. Por que eu sei que esse é o meu resto? Porque ele ficou com um grau menor do que o grau do divisor, certo? Enquanto, com divisão de números, eu só encerrava quando o resto ficasse menor do que o meu divisor. Com divisão de polinômios, eu paro quando o meu resto tiver ele ficar com grau menor do que o grau do divisor. Aqui o resto é um número, então ele está com grau igual a zero. E esse divisor é do segundo, ele é do segundo grau, então ficou menor. E aqui é o meu quociente também. Então, usando a mesma ideia que a gente falou ali, ó, o que é que pode fazer? O dividendo é igual a o que? Quociente vezes divisor mais o resto. Ó, é exatamente o que a gente tinha aqui, ó. 1 vezes x2 menos 1 mais 2. Agora, a gente divide todo mundo por x2 menos 1 para chegar em x2 mais 1 sobre x2 menos 1 é igual, ó, se eu faço x2 menos 1 sobre x2 menos 1, dá 1, mais 2 sobre x2 menos 1. Beleza, então agora sim eu cheguei aqui na mesma coisa que eu tinha antes. 1 mais 2 sobre x2 menos 1. Então, faço do mesmo jeito. Então, essa é a grande sacada aqui, tá? O que é que eu tenho que fazer? Então, se o grau de p de x, certo, for maior ou igual ao grau do denominador de q de x, o que é que a gente faz? Vamos dividir o numerador pelo denominador. O que é que vai dar? A gente vai achar algum quociente e algum resto, não é isso? A gente vai achar um quociente e um resto. Então, a gente faz. Pronto, o dividendo, que é esse p de x, vai ser alguém, que é o quociente, vezes o denominador, mais o resto. Sendo que a gente está querendo aí achar exatamente o quê? P de x sobre Q de x, né? Então, divide tudo por Q de x aí.
Aí vai dar P de x sobre Q de x, que é a função da gente, a função racional da gente. Aí vai dar o quê? A de x, Q de x sobre Q de x vai dar A de x. Esse A de x aí é quem seria, ó, esse é um que apareceu aí no exemplo que a gente fez ainda agora. Mais R de x sobre Q de x. Beleza? Beleza. Então, pessoal, A de x, ele é um polinômio. Então, esse aqui é fácil, né, de a gente fazer a nossa integral, porque vai ser sempre uma função polinomial. Então, já resolvemos. Mas e essa outra função racional que ficou aparecendo aqui? Aí, o que é que eu tenho que fazer? Bem, ó, repara que a gente tem aqui que r de x é quem? Ele é o resto, não é isso? Ele é o resto. E da forma que a gente falou, o grau do resto é sempre menor do que o grau do divisor. Nesse caso, quem é que é o nosso divisor? O divisor é esse aqui, o Q de x. Então, o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Então, r de x tem grau menor do que o grau de Q de x. O que é que isso significa? Que essa parte aqui a gente pode resolver usando as técnicas que a gente já estudou. Por quê? Porque ela é uma função racional em que o numerador tem grau mais baixo do que o denominador, certo? Vamos ver só mais um exemplo para a gente finalizar essa aula. Beleza? Esse exemplo aí vai ser o seguinte, ó, a gente vai pegar e vai fazer assim. Integral de x ao cubo dx sobre... vamos ver. Pronto, vamos colocar assim, ó, vamos mudar aqui, certo? Só um pouquinho. Então, vamos colocar x ao cubo mais 1 dx sobre x ao quadrado mais x. Beleza? Então, sobre x ao quadrado mais x. X ao quadrado mais x, não. Vamos colocar x ao quadrado e é menos x. X ao quadrado menos x, que senão seria mais fácil do que eu gostaria. Beleza? X ao quadrado menos x. Tá? Por que que eu não queria fazer daquele jeito? Porque se fosse daquele jeito, aí, pronto, menos 1 seria raiz em cima, né? Que menos 1 ao cubo daria menos 1, somado com 1 daria 0. E se fosse x2 mais x, menos 1 também seria raiz embaixo. Então, eu teria menos 1 elevado a 2 daria 1, mais menos 1, né? Aí daria 0. Então, eu teria uma raiz comum. Se a gente fatorasse eles, daria para a gente simplificar e aí já abaixava o grau, já ficava mais fácil. E eu queria realmente fazer essa divisão da forma que eu mostrei aqui em cima. Agora não. Agora aqui, ó, em cima eu só tenho apenas uma raiz real, que é o menos 1. Mas embaixo as minhas raízes são 0 e 1, tá certo? São 0 e 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é a divisão desses dois polinômios. Então, vamos lá. Tenho x3 mais 1. Repara que é interessante colocar todos os termos, né? Então, mais 0x2, mais 0x, mais 1. E aí vou dividir por quem? Por x2 menos x. Nesse aqui não precisa colocar todos, não. Como é que eu faço? Divido o maior daqui pelo maior de cá. X ao cubo sobre o x ao quadrado dá x. Multiplico agora. X vezes x2 dá x é 3, né? Vem para cá com o sinal invertido. E x vezes menos x dá menos x2. Vem para cá com o sinal invertido. Então, mais x elevado a 2. Somo. Vai cortar esse com esse. Sempre tem que cancelar esses dois, tá? Se não cancelar, você fez alguma coisa errada aí. Soma o resto. 0x2 mais x2 dá x2, mais 0x mais 1. Pronto, esse aqui seria o meu resto agora. Esse resto está com um grau menor do que o nosso divisor? Não. Então, a gente continua dividindo. Divide o maior daqui pelo maior de cá. x2 sobre x2 dá 1, certo? Multiplica. Só que multiplica só quem a gente tem na nossa nova etapa, tá? Então, eu multiplico 1 por x2, vai dar x2. Vem para cá com o sinal invertido. Tá? Eu não multiplico de novo com esse x, não. Tá? É só com o novo termo que a gente acrescentou aqui.
Então, 1 vezes x2 dá x2, vem para cá com o sinal trocado. E 1 vezes menos x dá menos x, vem para cá com o sinal também invertido. Então, mais x. Beleza? Beleza. Somando, vai cancelar esses dois. 0x mais x dá x e o mais 1 que restou ali. Certo? Pronto. Então, agora, esse resto aqui, ó, ele tem grau 1. É menor do que o grau do divisor. Então, agora terminou a nossa divisão. Como é que vai ficar? Aí a gente sabe que x ao cubo mais 1, ele é o quê? Ele é quociente vezes divisor, certo? Mais o resto. Para dar o que a gente quer, o que é que a gente quer? A gente quer x ao cubo mais 1 sobre x2 menos x. Então, vamos dividir todo mundo aí por x2 menos x. Aí vai dar x ao cubo mais 1 sobre x2 menos x. Isso aí vai ser x mais 1, certo? Mais x mais 1 sobre x2 menos x. Certo? x2 menos x, se a gente já simplificar, né, vai dar x vezes x menos 1. Agora sim, agora dá para a gente resolver. Essa parte aqui, muito fácil, né? Porque é só integrar esse polinômio, vai dar x2 sobre 2 mais x, enquanto essa parte aqui, faço usando a técnica que a gente viu nas últimas duas aulas, as nossas frações parciais. Como é que vai dar, então, né? Vamos fazer aqui no cantinho. X mais 1 sobre x menos 1. Os dois que estão embaixo são de grau 1 com expoente 1. Então, vai dar a sobre x mais b sobre x menos 1. Tira o MMC, aí vai dar x menos 1. Em cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí vai dar ax menos 1 mais bx. E olha só para os numeradores, ou seja, eu tenho que olhar para x mais 1 igual a ax menos 1 mais bx. Vou fazer substituindo os valores mais uma vez, tá certo? Deixa eu mudar aqui para azul. Então, se eu fizer x igual a 0, esse termo aqui zero. Então, eu vou ficar só com, do lado esquerdo, 0 mais 1 dá 1, igual a vezes 0 menos 1, que é menos a. Então, a é menos 1. Maravilha. Agora, se eu fizer x igual a 1, tá certo? X igual a 1. Aí é esse termo aqui que zera. Lado esquerdo vai dar 1 mais 1, que é 2. Lado direito, b vezes 1, que é b. Então, o b vale 2. Beleza, pessoal? Então, só para finalizar aí, ó, x ao cubo mais 1 sobre x2 menos x vai ser o quê? Vai ser x mais 1, certo? X mais 1, mais quem, ó? O outro termo vai ser, ó, a sobre x. Quem é a? É menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, mais b sobre x menos 1. Quem é b? b vale 2. Então, eu vou ter mais 2 vezes 1 sobre x menos 1. Para resolver agora é só a gente calcular as integrais, né? Então, a integral de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado menos x dx, isso vai ser integral de x mais 1 e dx, tá certo? Menos integral de dx sobre x, mais 2 vezes integral de dx sobre x menos 1. Para finalizar, integral de x mais 1 dá x2 sobre 2 mais x. Integral de dx sobre x dá ln do módulo de x, então menos ln do módulo de x aqui, certo? Deixa eu ajeitar aqui esse módulo, que ele está meio feio, não está muito vertical. Agora melhorou. E a integral do outro lá vai dar mais 2, que multiplica ln do módulo de x menos 1, mais a constante de integração. E aí finalizou. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia. Se em cima não tiver o grau menor do que o de baixo, você divide o polinômio de cima pelo polinômio de baixo. E aí, sempre que organizar depois, né, você vai sempre conseguir ficar com alguma função racional em que o de cima tem grau menor, que nem a gente fez aqui. A gente simplificou e deu essa última fração aqui, ó, essa última função racional em que o de cima realmente tem grau menor do que o de baixo. Tá bom?
Então, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.